noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Ícaro Lopes, que é tarólogo. Ele também trabalha com consciência, barras de axis, mesa radiônica, cristais, enfim. Nós vamos falar, sabe quando a gente, tanto esse movimento que a gente está vivendo agora, às vezes a gente fica meio perdido, né? Não sabe para que lado que a gente vai, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, não sabe que decisões tomar. E por isso que eu convidei o Ícaro, que muita gente está perguntando o que caminho seguir. Então a gente vai falar de como transformar as oportunidades, na verdade, como transformar os desafios que a gente está vivendo em oportunidades, tá? Que às vezes a gente só está sentindo todo o lado ruim de tudo isso que está acontecendo, mas tem muitas oportunidades aí escondidas no meio de tudo isso. Então, para te ajudar a tomar novas decisões, a enxergar novos ângulos de como fazer as coisas daqui para frente, porque não vai dar para a gente voltar a fazer as coisas como eram antes, não vai dar para a gente ser quem a gente era antes, não dá para a gente voltar as coisas. Então, a gente vai começar daqui para frente uma nova vida, um novo formato, uma nova forma de ver a vida. Eu acho que isso trouxe muito nesse momento de quarentena, a gente resetar praticamente a nossa vida e começar, né, a gente está tendo uma oportunidade de começar de novo, de fazer as coisas de novo, de viver de novas formas, né? Oi Marina, tudo bem? Então, a gente vai começar a viver de uma outra forma. Então, hoje a gente vai falar como que você pode aproveitar esse momento para encontrar novas oportunidades, para que você possa tomar decisões novas. A gente não pode tomar decisões com a nossa velha percepção, porque senão a gente vai entrar no mesmo círculo vicioso que a gente estava antes. Aquela vida corrida do dia a dia, aquela falta de tempo para tudo, e a gente encontrava as pessoas, eu tô na correria, a gente não tinha tempo para nossa família, não tinha tempo para ficar com quem a gente gostava, não tinha tempo, às vezes, nem para lazer, nem para curtir um pouquinho a vida, né? Eu falo por mim mesma, porque assim, o tempo todo eu estava ocupada, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Se eu tivesse parada, parecia que... Sabe aquela sensação de que você não está sendo produtiva, de que você não está fazendo as coisas? Então, nesse momento, eu tive que dar uma parada geral e recomeçar. E eu tô me sentindo igual Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Fazendo jejum, tudo. Parece que como se nós estivéssemos passando... não comparando, né, tomado as devidas proporções, mas como se fosse o mesmo período de a gente se recolher, de olhar para dentro, de ficar com a gente mesmo, de ficar mais tempo sozinhos, mais tempo com a gente mesmo, para a gente poder olhar de uma forma diferente para tudo e tomar novos rumos, novas decisões, fazer mudanças mesmo significativas. Deixa eu ver aqui, meu convidado ainda não chegou, o Ícaro, que vai entrar aqui com a gente, mas eu não sei se não tá aparecendo ainda no Instagram. Aí chegou. Agora o Ícaro vai entrar aqui e a gente vai falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida, se está passando alguma situação difícil aí, quer a nossa ajuda, aproveite e manda aqui nos comentários que a gente vai falar com você. Oi, Ícaro! Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que saudades! Né? Tempo. Verdade. Como está? Tudo bem, tudo caminhando. As coisas estão, acho que energeticamente elas estão melhores, pelo menos é o que eu tenho visto no tarô, tá? Eu acho Uhum. que o maior susto já passou e agora é o momento da gente começar realmente lidar com essa nova realidade e começar a buscar a inovação, né?
Então, acho que é disso que a gente vai falar um pouco. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Lopes, sou terapeuta integrativo energético, trabalho com várias ferramentas de expansão de consciência, como barra de Axis e processo de Axis, com cristais, numerologia quântica, tarot terapêutico, e busco aqui junto com a Lia e com os outros profissionais do Curar, trazer mais leveza, mais facilidade, mais alegria na nossa jornada, né? Na busca aí do autoconhecimento, da busca das nossas escolhas com mais sabedoria e com menos sofrimento. Isso aí, muito bom. E Ícaro, que o pessoal está com mais dificuldade hoje em dia? Você começou a falar da questão de parece que as energias estão melhorando, né? Graças a Sim. Deus. Eu tô com uma sensação de que a gente estava assim e agora está começando a fazer assim para começar a subir. É nesse momento mesmo? Para mim Lia, eu acho que assim, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho trabalhado nas previsões dos signos com tarô, e até com os meus clientes, eu percebi que as pessoas elas já entenderam que ter cuidado não quer dizer ter que abrir mão da sua vida ou entrar no estado de subexistência, tá? Acho que assim, o primeiro impacto foi um susto muito grande. E para mim, particularmente, eu acho que o susto não foi nem a questão da morte, não foi a questão de perder ou não o emprego. Energeticamente, é como se eu sentisse, e o feedback que eu tive das minhas clientes, era uma situação assim, poxa, agora que eu me acertei, agora que eu descobri onde eu queria ir, onde eu estava chegando, foi tudo tirado. Então, para mim, Li, a percepção que eu tive é que foi muito mais uma sensação de rasteira, rasteira no sentido de, poxa, o que eu faço agora? Ninguém tem um caminho para me dar. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, do que um sentimento de, eu vou morrer, ou eu vou perder meu emprego. Porque, nem eu tive alguns clientes que eles perderam o emprego. E assim, foi incrível que para todos eles eu fiz a mesma pergunta. Ok, você estava feliz no seu emprego? E nenhum me respondeu que sim. Então é muito mais o medo da incerteza. Poxa, perdi meu emprego e eu não posso procurar outro emprego. O que eu vou fazer agora? Eu acho que assim, o maior desafio, Lia, que eu percebi foi que muitas pessoas elas tiveram uma ilusão ou compraram uma mentira que elas estavam perdendo a identidade delas naquele momento. E aí foi a hora que eu falei, não, você pode se reinventar. Você pode fazer uma escolha a cada 10 segundos. Como seria você ver a oportunidade de se divertir no meio de tudo isso, né? Então, eu acho que é esse movimento que a gente tem agora. Olhar para as coisas e entender como um presente. Poxa, eu falo que nós, todos os seres humanos, né, na verdade, segundo o Axis, somos humanoides, que são seres que estão buscando esse movimento de autoconhecimento, de expansão de consciência. Eu acho que a gente precisa ter muito claro dois caminhos, duas vertentes agora. Primeiro, você nunca perde o caminho, porque você é o caminho. Você é a fonte criadora da sua vida. Você Já pode escolher por por aí, segundos. né? Nunca! Você escolheu, meu amor. Você está ganhando presentes. Né? Eu falo que assim, o meu relacionamento mudou completamente. Parece que eu voltei a namorar agora. Porque parece que tinha uma janela que a gente não se ouvia, a gente não ia junto, a gente não tinha tempo para deitar na cama e assistir um filme. Então, eu acho que o movimento aqui é você aproveitar esse movimento, essa oportunidade com diversão. E olhar e ver, uau, quantas coisas eu realmente queria deixar para trás e não tinha coragem. E esse é o momento, sabe? Então, isso é legal. Eu até falei no meu vídeo, que eu falo do ano de 2020, da regência do Sol, né? Que é um ano de lidar com as sombras. Então, assim, todas as situações, Lia, pelo menos é como eu sinto, tá? Que a gente estava postergando, que a gente estava adiando, empurrando com a barriga para começar
ou para terminar, é agora a hora. Você sabe, Ícaro, que assim, a percepção que eu tenho, eu comecei esse movimento antes e ele tá meio que finalizando agora. Eu comecei o ano passado, logo que eu fui para o instituto, a gente começou a fazer as sessões de barras, você sabe dessa história, e eu comecei a fazer esse movimento lá atrás, antes de, talvez, algumas pessoas precisaram fazer isso agora porque não tinha mais jeito. Mas eu comecei um pouco antes. E eu percebi, eu falei, gente, se eu não tivesse feito antes, eu ia estar fazendo agora. Eu ia estar fazendo agora, nesse Sim, momento. Mas parece que agora veio assim, intensificado, assim, veio no modo nível hard. Se tinha alguém na sim. dúvida, se tinha alguém pendente, se tinha qualquer coisinha ali meio na dúvida, veio para encerrar ciclos, para sair totalmente da zona de conforto, né? É isso mesmo. E ontem, na live que eu fiz com a Josi, eu até falei para ela que eu, particularmente, eu acredito que a humanidade, e agora eu vou ser bem pragmático, tá? Não vai mudar. O que vai mudar é a energia do planeta e a percepção das pessoas que estiverem dispostas. Porque ontem eu até falei para a Josi, antes as pessoas elas não olhavam para o próximo porque elas não tinham tempo. Ah, eu não tenho tempo de fazer caridade, eu não tenho tempo de ir na casa do meu vizinho, eu não tenho tempo. Agora elas não fazem, então elas estão com medo. Então só mudou a justificativa. Para nós que já embarcamos nesse movimento, que já estamos dispostos a lidar com tudo isso, na verdade vai ser mais um degrau. Eu acho sim que as pessoas que vão chegar para a gente, Lia, elas vão chegar assim diferente, porque elas vão estar com uma dor mais latente. Eu acho que elas realmente vão estar no movimento de, meu Deus, eu não aguento mais tudo isso, eu preciso de um caminho. E eu acho que isso é ótimo, porque nem todo mundo teve o privilégio ou fez a escolha de começar o caminho antes de tudo isso, como você. Mas está tudo bem. O importante é você ter consciência e você começar a trilhar tudo isso. Uhum. A impressão que eu tenho é que eu estou vivendo uma outra vida completamente diferente do que eu vivia antes, com hábitos totalmente diferentes. Parece que é como se tivesse resetado, sabe? Quando você reseta e começa de novo. E daí você Sim, fala assim, sim. e eu estou vendo uma oportunidade de começar de um jeito mais leve, mais alegre, mais tranquilo, mais congruente, sabe? E antes parece que a gente não tinha tempo para conseguir fazer isso, né? A gente estava absorvido ali no meio dos compromissos do dia a dia que a gente não tinha tempo de parar e pensar em nada disso. Então, eu acho Com que foi certeza. muito importante essa mudança. Eu tô sentindo como se eu estava falando na live um pouquinho antes de você Hum. chegar. Sabe quando Jesus teve que ficar 40 dias no deserto para pensar, para jejuar, né? E depois voltou? É como se a gente estivesse passando por esse período aqui, mas em geral, todo mundo, né? Não por querer, mas por que aconteceu. Mas é como se a gente estivesse passando esses 40 dias no deserto para repensar a vida e tomar novos rumos, novas decisões. Perfeito. Tem um comentário da presença olfativa que ela diz que muitos até então acredito que logo vão se esquecerão desse aprendizado. Mas o importante é que nós não deixarmos de fazer a nossa parte. E é exatamente isso. Muitas pessoas, elas não vão estar dispostas a mudar. Só que a gente dentro do Axis, a gente fala que esse movimento planetário, ele é tão profundo, Lia, mas ele é tão profundo que em 10 anos o planeta ele não vai mais querer essas pessoas que esquecem rápido da lição. Ele não vai querer mais as pessoas que não são contribuição. Então, aquelas pessoas que não olham para a natureza, que não prestigiam o cheiro de uma flor, que não prestigiam o gosto da comida, a pureza de um abraço, elas não vão mais ficar no nosso planeta.
provavelmente elas vão voltar num outro planeta, dar alguns passos para trás, para aprender de novo e depois estar aqui. O nosso planeta, ele não vai ser mais um planeta de expiação e prova, acabou. Tanto que ontem eu falei com a Josi na live, em 2008 a gente já estava escutando que o umbral estava sendo esvaziado. Então o nosso planeta, ele já está sendo limpo dessas energias densas. Nesse movimento todo que está acontecendo, o que eu sinto? Quando eu olho para dentro de mim, e foi legal você falar da questão de Jesus, porque no vídeo que eu fiz, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, você é o caminho, a verdade e a vida. Você decide para onde você vai, você decide no que você vai acreditar e quando você vai viver. Muitas pessoas, elas ainda só estão subsistindo. Então, eu acho que esse movimento que a gente está, ele é incrível, porque eu saio na rua e eu falo, gente, onde eu tô? Eu não tô no mesmo lugar. Eu sinto bem parecido com você, Lia, mas para mim, como eu tenho uma percepção, ó, o convidado, ó, o convidado. Princesa querendo participar da live. Que coisa linda! Fala oi pro tio Ícaro. Ai, que saudade. Eu vejo eles fazendo live nos seus stories. Ai, eles são tão fofos, tão fofos. A mamãe amassa todos os gatinhos. Que graça. Amassa o gatinho. Então, boa noite, Daiane, seja bem-vinda. Então, nesse movimento que a gente está fazendo, parece que a energia, fazia 40 anos que não se via o céu do Japão azul. Então, olha o nosso planeta, que coisa incrível. Ele podia ter surtado e mandar todo mundo embora. Não! Ele falou assim, então vocês me dão um tempo, eu preciso de um break. Vocês me dão um tempo, eu vou colocar a casa em ordem e a gente vai continuar. Olha que maravilhoso tudo isso. Então é muito maior do que a gente, sabe? E eu vou ser sincero com você, Lia. Esses dias eu tenho atendido normalmente, online, né? Atendi algumas pessoas presenciais aqui na minha casa, porque como eu trabalho com o tarô, eu trabalho com uma pessoa por vez, então eu não tenho contato físico com a pessoa, né? Ninguém me fez nenhuma pergunta do coronavírus. Ninguém. Por quê? Porque na nossa energia, gente, essa história de os opostos se atraem, eu não sei qual que é o conceito da Lia, tá? Para mim, energeticamente, isso é a maior furada que existe. Você pode atrair uma pessoa que seja diferente de você, mas energeticamente, semelhante atrai semelhante. Exatamente, eu concordo plenamente. A pessoa pode ser do Azerbaijão, mas energeticamente ela tem a mesma energia que você. Mas então, eu acho que é porque as pessoas têm dificuldade de entender isso. Por quê? Porque a gente vê o lado sombra do outro, né? Então a gente acha que a gente não tem aquele lado sombra porque a gente não consegue ver o nosso. Então a gente fala assim, aquela pessoa é egoísta, né? Ah, eu não sou egoísta. Vai procurar um pouquinho, vai cavucar um pouquinho mais para baixo para você ver. Se você não faz às vezes as mesmas coisas, por exemplo, quem não odeia pessoas que não respondem mensagem no WhatsApp? Tipo, você manda uma mensagem, a pessoa não te responde. A gente fica pé da vida, fala, que falta de educação que a pessoa não responde. Daí o que acontece? Às vezes alguém manda uma mensagem pra gente, a gente não quer responder aquela pessoa, o que a gente faz? A gente não responde a pessoa. Sim. Então, a gente reclama do outro, mas a gente não olha quando a gente está fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então, energeticamente, não tem nada que vai falar assim, eu não merecia isso, eu não tinha que passar por isso, eu não atraí isso na minha vida. Não existe, gente. Tudo que a gente passa, a gente atraiu de alguma forma, você querendo acreditar nisso ou não. Né? Não tem escapatória. Mas às vezes depois de um tempo que a gente vai entender, tá? Porque às vezes na hora que a gente está passando, a gente não entende aquela dor, não aceita, não entende o que aquela dor veio trazer pra gente, que ela veio nos ensinar. Mas às vezes passa alguns meses e a gente fala, agora eu entendi o recado, universo. Obrigado, valeu. Né? Mas demora um pouquinho. É isso mesmo. Agora, para você ter ideia
do movimento que eu tô tendo no meu relacionamento com o Bruno, né? Antes, parece que quando a gente brigava, eu tava no automático. Parece que eu sempre falava as mesmas coisas, dava os mesmos argumentos, parece que sempre tinha o mesmo desfecho. E agora, parece que eu paro e falo assim, uau, eu tô falando de mim ou eu tô falando dele? Então eu entrei nessa percepção de sair do automático. Falei, caralho, o que é isso? É um espelho. Eu tenho que limpar esse espelho e eu tô falando de mim. Então eu tenho que mudar isso em mim. Por que eu tô cobrando do outro negócio que eu não aceito em mim? E essa percepção foi pela convivência, que a gente não tinha tanto antes. Porque é aquela coisa de trabalhar o dia inteiro, a gente tava 10 horas em casa, ia tomar banho, jantar e dormir. Então, eu falo que todos os relacionamentos que se mantiverem depois da quarentena, eles vão estar completamente diferentes. Porque você entra num espaço de percepção, quem realmente estiver disposto, né? Muito diferente, muito diferente. Eu tenho muitas clientes que têm alguma questão relacionada à autoestima, né? Então, se acha feia, se acha gorda e tal. E elas estão aprendendo a ficar bem sozinhas, porque não tem outra opção. Então, elas estão aprendendo a rir, a dançar, a cantar, a se olhar no espelho. Então, gente, olha que coisa mais incrível que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar. É uma nova era dentro de você. E isso não tem preço, né, Lia? Não é externo, não é no mundo, é aqui, Não gente. é, A não é. transformação está acontecendo aqui dentro. A mudança está acontecendo. Por mais que as pessoas possam tentar resistir, não vai conseguir muita Não, coisa. não vai. Ou ela vai aceitar, ou ela vai estar fora do negócio. Não tem mais para onde correr. A gente fala no Axis que existem duas formas de você lidar com as coisas. Ou você entra num espaço de resistir, reagir, alinhar e concordar, que é quando você realmente não quer, não aceita, não quer aquela mudança e você luta contra. Ou você entra num espaço no espaço contrário, né? Que é o espaço de você se entregar, que é o espaço de perceber, saber, ser e receber. E o que eu tenho dito muito para as pessoas? Eu até dou um exemplo assim. Vamos supor que eu não gostei da Lia no dia que eu conheci ela. Aquela percepção do santo não bateu, por exemplo, tá? O que acontece? Eu tenho que conviver com a Lia, a gente trabalha junto. Eu gasto muito mais energia para sustentar o muro de manter a Lia distante de mim do que se eu sentasse e conversasse com a Lia. Então, o que as pessoas estão fazendo, Lia? Por que as pessoas estão cansadas, estão se sentindo perdidas? Porque elas estão gastando tanta energia para não deixar o vírus entrar, que elas poderiam simplesmente falar, ok, vírus, o que você representa para mim? Eu escolho que você é a minha realidade. Não, então, ok, você não existe aqui. Simples assim. O coronavírus não existe na minha realidade. Não existe. Isso não quer dizer que eu não me cuide, que eu não use máscara, que eu não esteja higienizando o lugar que eu trabalho, lavando minhas mãos, usando álcool. Mas o coronavírus não existe na minha realidade. Exatamente. Então, para mim também é como se eu não me conecto com isso também. Então é como se não existisse. A única coisa que eu vejo, assim, as redes sociais ficam mostrando notícia, eu nem vejo mais nada. Terrorismo, né, Lia? Eu não vejo mais nada. Quando eu quero saber, tipo assim, igual ontem teve um pronunciamento do prefeito. Então Sim. eu peguei, entrei para ver o pronunciamento do quê? Vai direto na fonte. Vai voltar e ponto. Acabou. Eu também faço isso. Informação. Não precisa ficar vendo notícia toda hora, eu só preciso daquela informação em ponto. Porque senão a gente entra, parece que o coronavírus entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa família, né? Tá e a gente vira refém. A gente vira refém, Lia. É um absurdo. A minha maior preocupação, na verdade, agora, é porque, assim, a gente sabe que essa situação, ela mal começou, né? A gente não sabe até quando que essa situação ela vai continuar. Então, a minha maior preocupação aqui é o seguinte: se hoje
dentro do meu jardinzinho, lá dentro de mim, no meu emocional, no meu consciente, no meu inconsciente, eu estou plantando medo, angústia, desespero, raiva, incompreensão, morte. O que eu vou colher daqui 2 meses? Então, a gente precisa prestar muita atenção no que você está plantando no seu jardinzinho, porque é o que você vai colher. É verdade. E que conselho que você daria, então, para o pessoal fazer agora, Ícaro, nesse momento, para não entrar nessa piscininha quentinha, De que a gente cocô. fala que é a piscininha de merda, né? Que é aquele estado que a gente quer ficar na lama, a gente quer ficar lá na dor, né? Que a gente se identifica com a dor, né? Uma coisa que eu estava até lendo no livro do Osho, que até mostrei na live anterior, é o livro do Osho, que é o livro do ego, e o ego tem essas facetas, a gente se identifica com algo. E a gente se identifica tanto com coisas boas quanto com as coisas ruins. Então, se acontece uma coisa boa na nossa vida, a gente fica alegre, a gente se identifica com aquilo e daí a gente pega e quer segurar aquilo com toda a força. Por quê? Porque o medo de perder, né? E daí a gente começa a fazer o efeito exatamente o contrário, porque a gente se identifica com a perda, com o medo, com a dificuldade, com a dor. E daí a gente começa a entrar nessa identificação, a gente começa a vibrar nessa energia e a gente começa exatamente a viver aquilo na nossa vida, né? Sim. Atrair aquilo. O que as pessoas podem fazer para não entrar nesse movimento? Tá. No Access a gente fala de casar com a dor, né? Essa realidade, ela não quer que você seja você. Ela não quer que você crie coisas grandiosas e gloriosas. Ela não quer que você seja o esquisito, o diferente. Ela quer que você seja mais um no meio da multidão. Isso é a primeira energia que a gente recebe quando a gente nasce. Porque a vítima, boa noite, Márcio, querido. Essa energia que a gente recebe quando a gente nasce é a energia de ser mais um no meio da multidão. É a energia de ser vítima. Porque, gente, eu vou falar para vocês, ser vítima é muito gostoso. Ser vítima é manipular as pessoas através do nosso sofrimento. É a historinha triste que eu conto para convencer as pessoas que eu sou um fudido. E você não está tão fudido quanto você gostaria. Então, o conselho que eu dou aqui é, por favor, se perguntem, isso é real? Faz sentido no meu mundo? Sabe? Eu sempre dou um exemplo assim. Vários clientes falam para mim, Ícaro, eu estou morrendo de medo de perder meu emprego e passar fome. Ok, isso é real? Você já perdeu o seu emprego? Você já está passando fome? Não. Então não é real. Só que, meus amigos, meus amores, nossos pontos de vista criam a nossa realidade. O que você criar é fruto do que você está acreditando. Então, se você acreditar que o coronavírus é um bichinho inofensivo, que não existe no seu mundo, que essa mudança planetária é um presente, vai ser. Porque é isso que você está colhendo, é isso que você vai colher. Se cuidem, é lógico. Aqui eu não estou falando para ninguém achar que é super-homem e mulher maravilha e abrir mão de todos os cuidados. Sim. Aqui eu estou falando que você vai... né? É um fato que está acontecendo, mas você não precisa viver naquela realidade. Você vai se prevenir, você vai tomar os cuidados. Eu estou tomando os cuidados. Quando sai de casa tem que colocar máscara, tem que usar... Ok, mas não precisa ficar mergulhado naquilo. Por exemplo, a gente tem bastante tempo ainda, Lia? Tem mais 30 minutos. A gente tem que responder ainda uma pergunta aqui que veio. Qual que é a nossa... Vou responder, da Luz Elaine. O que eu estava sentindo? Há uns 3 dias atrás, eu comecei a perceber que eu estava gastando muita energia para segurar a energia externa. Porque assim, quando a gente vai atender alguém, nós que somos terapeutas energéticos, eu, a Lia, a Josi e a galera do Curar, qual que é o meu desafio? Eu tenho que manter a minha energia alta,
Eu tenho que entrar na energia do cliente e manter todas as outras energias fora. Porque senão vai ter um rádio com um monte de interferência. E eu percebi que eu estava tendo um grande sacrifício para sustentar tudo isso. Tanto que eu estava com um sono incontrolável. Aí, o que eu fiz? Eu entrei no estado que a gente chama no Access de perceber, que é o perceber, saber, ser e receber. E aí eu recebi uma intuição de usar uma pulseira que eu criei, que é essa pulseira aqui, que tem as 4 pedras mais poderosas contra energias densas, magia negra, olho gordo, controle mental. O que eu fiz? Coloquei no braço. Então eu só tiro para tomar banho. Desde então, eu estou dormindo melhor, eu não estou mais tendo tanto pesadelo, eu não estou tendo tanto sono. Então, o desgaste ele está muito menor. Por quê? Porque era um movimento que eu estava fazendo energético e eu recebi aí uma intuição de como lidar com aquilo. Nesse momento, todos nós estamos muito mais sensíveis. Então, se vocês precisarem de alguma coisa externa para lidar com isso, procurem. É esse momento de estar aberto mesmo. Pode ser um banho de erva, pode ser uma consulta comigo, com a Lia, alguma coisa em particular que você está sentindo que agora é uma pedra no seu sapato. Se você resolver, você vai deslanchar. Então, esse é o momento de vocês estarem abertos, tá? Respondendo a pergunta, vamos lá. Cadê a pergunta? Quem perguntou, Lia? Como saber a sua missão? Como saber a sua missão? Tá. Se você marca uma consulta de tarô comigo, a gente pode olhar quais os sentimentos, pensamentos e emoções que você traz da sua vida anterior, tá? Além disso, os números que regem sua vida, a sua data de nascimento, o ano que você nasceu e a sua idade, elas dizem muito sobre você. Então, geralmente, quando a gente vai olhar para sua missão de vida, a gente pode fazer isso através do tarô ou do seu mapa astral. Se vocês quiserem fazer o mapa astral, lá no Instituto Curar, a Josi Padilha, que é a nossa diretora, que cuida de todos nós que somos filhinhos dela, ela faz o mapa astral e ela tem essa abordagem de qual é a minha missão de vida. Ou vocês também podem marcar uma consulta comigo e a gente tem capacidade de olhar isso no tarô. O mais importante nesse momento, que eu tenho para dar de dica para vocês também, é vocês procurarem se divertir em tudo que vocês fizerem. Então, que nem a Lia falou, que ela está lavando louça e ela está meditando. Ótimo! Se isso traz diversão para ela, é isso. E eu até dei um exemplo ontem, Lia, para a Josi, na live da Josi. Pelo amor de Deus, tirem do despertador de vocês aquelas cornetas, aqueles barulhos que te ensurdecem ou que você já acorda super assustado. Coloca no despertador tua música favorita, para você já acordar com aquela energia, sabe? Vou dar um presente para vocês aqui, que nem eu dei na live ontem da Josi. Tem uma ferramenta do Access. Access Consciousness é uma empresa que foi criada há mais de 30 anos pelo Dr. Gary Douglas, de expansão de consciência. E a gente tem várias ferramentas para trabalhar a facilidade, alegria e glória na nossa vida, como seres infinitos. Então, vou dar um presente para quem está assistindo a live agora. Todos os dias, a hora que vocês acordarem, antes de pôr o pé no chão, e antes de vocês dormirem, repitam 10 vezes. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. O que vocês estão dizendo com isso? Universo, eu estou aqui, manda, eu estou disposto a receber. Só que eu quero receber com facilidade, alegria e glória. Esse mantra pode mudar a vida de vocês. Eu tenho várias clientes que fazem no Japamala. Japamala é um terço budista com 108 contas. Quem quiser depois me chama que eu vendo os Japamalas de pedra natural. Cadê o seu, Lia, de citrino? Lindo! O meu arrebentou. Eu dei para o Bruno consertar para mim. Entendi. Tá. E aí, gente? Tá com o Bruno. Então, gente, o Japamala,
ele tem a força das 108 contas, então ele é mais uma ferramenta que vocês podem usar para usar os mantras, palavras de sabedoria, de leveza. Eu acho que o momento aqui é vocês não procurarem nenhuma receita pronta. É vocês buscarem o que traz diversão, o que traz alegria, o que traz felicidade para vocês terem mais leves. Eu vou falar um pouquinho também da minha visão aí em relação à missão de vida, tá? Eu acho que muita gente fica preocupada, qual que é a minha missão, que eu preciso encontrar essa missão, essa missão, essa missão. E eu vou falar para você, a sua missão na vida é existir, é ser. É simplesmente isso. A nossa missão aqui no mundo é ser. Ser integralmente, ser na nossa mais bonita forma, né? E daí o resto vem se expressando através das nossas habilidades. Então, quais são as habilidades que você tem? Quais são as coisas que você faz muito bem feito e faz com amor, com alegria, com felicidade? E às vezes a gente acha assim, que a missão é uma coisa estática, né? E eu posso falar por mim mesmo, porque desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre no trabalho que eu fazia, eu achava que era minha missão fazer aquilo que eu estava fazendo. E era a minha missão fazer aquilo que eu estava fazendo, com amor, muito bem feito. E daí a vida vai desenrolando. E vai aparecendo outras coisas, e você vai vindo outras coisas, porque você está em movimento. Então, a missão vai mudando conforme a vida, porque você vai evoluindo. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu era funcionária. Então, a minha missão era ser a melhor funcionária que eu podia ser. Depois eu me tornei empresária. E daí, na minha missão de empresária, eu ia ser a melhor empresária que eu podia ser. Depois eu me tornei coach. Minha função, minha missão é ser a melhor coach que eu posso ser. Terapeuta, melhor terapeuta. Hoje eu sou mentora para coaches, para terapeutas. Ser a melhor mentora. Então, assim, não tem uma coisa só que você veio fazer nesse planeta, de falar assim, a minha missão é só isso. Não, é você ser, é você desenvolver o seu potencial, é você trazer para o mundo o que você tem de melhor. Eu vejo a missão assim. Ok? Não sei se você concorda com isso, Ícaro. Eu acho assim, faz sentido, mas eu olho, como eu tenho uma visão muito espiritual, quando eu falo de missão de vida, é alguma coisa, por exemplo, eu não acredito em missão de vida, a minha missão é cuidar do meu pai. A minha missão é cuidar da minha mãe até ela morrer. A minha missão Não. A sua missão é cuidar. Você precisa ser mais humilde. Você precisa abrir mão do ego. Ok, você escolhe como você vai fazer isso. A sua missão é levar comunicação para as pessoas. Se você vai fazer isso numa rádio, numa live, num programa de televisão, para mim, tá? Missão é um compromisso que você veio, como se fosse uma habilidade para você desenvolver. Como você vai desenvolver isso, aí é uma questão sua. O restante são escolhas. Eu tenho muitos clientes que chegam assim para mim, porque meu marido é meu karma. Não, eu não acredito nesse tipo de coisa. Você está escolhendo lidar com esse pé no saco que é seu marido e pronto. Tá? Então, esse tipo de karma, porque quando a gente fala de karma, a gente está falando de uma coisa que é sofrimento. E a verdadeira palavra karma, ela traz aprendizado. Se você vai sofrer ou se você vai levar com facilidade, alegria e glória, é uma escolha sua. Então, que nem a Lia, ela tem um público de mulheres, que é bem parecido com o meu, só que a Lia, ela cuida mais da parte de relacionamento, ela gosta dessa parte de empoderamento, né, Lia, feminino. Então, o que acontece? Eu atendo muitas clientes que elas têm questões de sempre namorarem o mesmo perfil de homem. E elas reclamam exatamente da mesma coisa. Porque eu só namoro homem pinguço, por exemplo. Enquanto ela não entender que ela precisa abrir mão desse ponto de vista, o universo vai trazer para ela o mesmo perfil de homem. Porque a gente fala que nunca é o outro, sempre sou eu. Você está contratando pessoas pinguças
para você lidar com os pontos de vista que você tem a respeito de quem bebe. Então é legal a gente ter essa consciência. Sou eu, o movimento é meu, o aprendizado é meu. O outro, ele é um coadjuvante na minha história. O outro é o espelho para eu perceber o que eu preciso lidar. Exatamente. É o espelho que a gente precisa, porque sozinho a gente às vezes não consegue enxergar. Então, eu falo que relacionamentos são as melhores ferramentas de assessment, né, que a gente chama no coaching, que é uma ferramenta de autoconhecimento, porque todas as suas sombras vão estar estampadas no outro. Então, você vai conseguir ver tudo, por mais difícil e doloroso que seja, né? Então, eu acho que é bem isso. A gente acaba atraindo exatamente, às vezes, aquilo que a gente não aceita na gente mesmo. E a gente coloca tão para embaixo do tapete, lá no nosso inconsciente, as nossas sombras que a gente não quer ver, que a gente não quer lidar, que ela vem em formato de relacionamento para você resolver. Então, relacionamentos são bênçãos, gente. Quando você começar a olhar os seus relacionamentos com gratidão, eu passei, por exemplo, por um relacionamento abusivo há 7 anos. Hoje eu vejo como uma coisa abençoada na minha vida. Por quê? Porque eu consegui olhar para trás e tirar o aprendizado daquilo e ser grata por aquilo. Enquanto a gente olhar para o passado com dor, com condenação, com sofrimento, porque Culpa. o outro é o errado e eu sou a vítima, você não supera isso. Você vai encontrar outras pessoas na sua vida que vão te trazer as mesmas dores. Então, é olhar com gratidão, é conseguir se desvincular desse sentimento de vitimismo, principalmente. O vitimismo é assumir a sua autorresponsabilidade sobre a sua vida. Se você não for responsável pela sua vida, então você está na mão das outras pessoas. As pessoas podem fazer o que quiserem com você. Então eu prefiro ter a minha responsabilidade de ficar a minha vida para onde eu quero levar. Com certeza, com certeza. E é engraçado porque essa percepção de ver que numa discussão você está falando de você e não do outro, gente, é incrível. É incrível. Porque você fala, discussão, na verdade, gente, é uma confusão. É uma confusão. Com certeza. Gente, eu falei, gente, que isso? Eu sou tudo isso. Eu sou todo esse monstro que eu tô falando que você é. Que lugar é esse onde eu criei barreiras para não perceber essas coisas que eu preciso lidar? E aí teve um dia que o Bruno falou assim para mim, brincando, né? Ai, mas por que você é tão mimado? Eu falei para ele, porque se eu não fosse mimado, eu não ia precisar de alguém que me mostre que esses mimos, eles não são importantes. E é nessa conclusão que eu tô chegando. Eu não preciso desses mimos. A gente não precisa do controle, a gente não precisa da manipulação, a gente não precisa do vitimismo. Porque sem tudo isso, a gente fica muito mais leve. Quanto mais nu você tá de todos esses pontos de vista que a gente tem, mais leve você é. Quanto mais roupa você tá, mais pesado você fica. E aí tem uma sensação de estar quentinho, mas você anda mais devagar, porque tá pesado. Então, de verdade, eu olho para esse momento todo que a gente está vivendo como um grande presente. Um grande presente. Eu acho que todo mundo que escolhe, que está disposto, olha também dessa forma. Eu acho que o pessoal que está aqui está disposto, viu, Ícaro? Com certeza. É o pessoal que já está acompanhando a gente, tanto eu quanto você, e está nessa busca, que eu vejo que está sempre as mesmas pessoas buscando isso, né? E isso é muito legal. Essa busca de olhar para si e não ficar se vitimizando aí nesse momento. Olhar com ternura, né, Lia? E não procurar o errado de você. Então, eu ia até falar esse ponto, porque quando a gente fala também, gente, ó, você atrai aquilo que você está vivendo, às vezes a gente entra num espaço de julgamento da gente mesmo, de autocondenação, de culpas, né? A gente entra num espaço de sofrimento que é uma outra faceta do ego para você continuar na inconsciência.
tá? Na Sim, verdade, todo vitimismo que você entra se culpando, na verdade, a sua própria culpa já é um vitimismo, né? Porque daí você já sim, entrou no vitimismo de novo. Só mudou o inquisidor está dentro da sua cabeça. Você só mudou quem que você vai condenar dessa vez. Ou é o outro ou é você mesmo. E normalmente a perfeito, gente condena muito mais a gente mesmo do que o outro, né? Então a gente entra no espaço perfeito. de se culpar, de reclamar, de olhar para o passado, de falar que eu não devia ter feito isso, que eu devia ter agido assim, porque eu fui tonta, porque eu fui burra, porque eu devia ter. Enfim, a gente entra nesse espaço e a gente piora toda essa situação. Então, é entrar no espaço de não julgamento. E esse espaço falar para você, não é fácil, não. Não é fácil, não. Por quê? Porque o nosso ego, ele começa a gritar quando a gente começa a trabalhar tudo isso. Mas é entrar no espaço de não julgamento, que é não julgamento mesmo. Tá tudo bem mesmo. É integrar o seu lado sombra, entender que nós somos animais ainda, que nós temos instintos, que nós ainda não temos consciência plena e tá tudo bem. Não entra nesse espaço e é só autoobservação, mas é uma autoobservação consciente, sem julgamento. Por isso, se você entrar no espaço de julgamento, você só trocou os 6 por meia dúzia. Não vai Sim, adiantar nada. sim. Não é verdade? E no Axis a gente fala muito, né? Porque o que é o movimento do Axis? É incluir tudo sem julgar nada. Se você não olha para as escolhas que você fez como uma parte fundamental da sua vida, da construção de quem você entra no movimento de culpa e você fica no trauma e no drama. E o trauma e o drama, ele não te traz absolutamente nada. O julgamento do outro ou de mim mesmo é sempre muito pesado. No Axis a gente fala que quando você se julga, você mata um pedaço do planeta Terra e você espalha o mal pelo mundo. O auto-julgamento é a forma mais cruel de você lidar com você, com o seu corpo, com as suas habilidades, com o ser infinito que você é. Então, o Dr. Gary, ele fala muito que a gente nunca errou. Você nunca errou. Talvez você tenha desistido de você em algum momento. Que é quando que a gente chama no Axis que você se cede para anticonsciência. Ou inconsciência, tá? No Axis a gente chama de anticonsciência. Então é quando você abre mão do que ali acabou de dizer, que é ser o comandante da sua vida. Quando você deixa de ser o piloto para ser o copiloto. Aí você entra no espaço de anticonsciência. Ai, cara, mas é muito difícil abrir mão do julgamento. Eu já tentei. Poxa, eu ali, a gente tem várias ferramentas, falando um pouquinho de Axis, para ensinar exercícios e trazer mais leveza, mais facilidade, alegria e glória, para você abrir mão do julgamento. O Dr. Gary tem uma frase que é incrível. Quem você julgaria se você não tivesse um passado? Sabe? Se você tivesse nascido hoje, você não teria nenhum erro para você se julgar. Você simplesmente ia agir por diversão. Quando o neném faz cocô, na hora que você está trocando a fralda dele, ele para de fazer cocô? Não! Ele está reagindo ao instinto. Ele se diverte. Quando ele faz xixi na cara da mãe, ele se diverte. Então, quem vocês seriam se vocês não tivessem um passado para julgar? E é incrível, porque quando você abre mão dessas correntes, das culpas, dos traumas, dos dramas, dos medos, das inseguranças, você fala, uau! A rosa, gente, é rosa. Só porque não nasceu. Você já é o maior presente que você poderia ser para o planeta e para você mesmo. Você não precisa fazer nada de diferente, nada de especial. Só ser você. Essa é a mágica do Exato. ácido. Exatamente. É aquilo que eu estava falando de ser, né? Ser você já é o maior presente para o universo, para a vida. Sim. E infelizmente a gente aprende tudo errado porque a gente aprende desde criança a não ser a gente, né? Engole o choro, quem você vai ser quando crescer, o que você Seguir vai fazer. padrões, me encaixar em É, grupos. você tem que estudar para ser alguém na vida, gente. A gente já é alguém na vida. Só de a gente ter Sim. nascido,
a gente já é. A flor não fica brigando com a vida para florescer, ela floresce, porque ela já é uma flor, ela não precisa ficar brigando com nada. Ela não fica com inveja da árvore, porque a árvore é maior que ela. Ela simplesmente é, se aceita do jeito que é. E a gente aprende a se comparar desde criança, a gente aprende a não se aceitar desde criança, que a gente tem que ser alguma coisa, vir a ser algo, e não tem, né? E eu acho que é o grande vício aí que traz tanta baixa autoestima. A gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala de relacionamento, gente, relacionamento é um bando de gente com baixa autoestima que não consegue se adequar. Tanto o abusador quanto o abusado, os dois têm baixa autoestima. Só muda o jeito que cada um lida com isso. Entendeu? E só para aproveitar Então, teu gancho, Lia, o Dr. Gary falou muito em São Paulo pra gente da diferença de relacionamento para criacionamento. Porque ele fala que não tem mais espaço para relacionamento no mundo. O que é o criacionamento? É quando duas pessoas, que talvez sejam diferentes, porque têm histórias de vida diferentes, se juntam e criam uma nova vida. Não é uma nova história, você não vai apagar o que já aconteceu. É olhar para a mesma direção, daqui para frente. Onde a gente vai chegar junto? O que a gente vai criar? Para onde a gente vai ir? Que é o criacionamento. Sejam dispostas a isso, né? Porque tem muita gente carente e pouca gente querendo ter um relacionamento, né, Lia? Fala a verdade. Hã? Tem muito mais gente carente do que gente querendo ter um relacionamento. Com certeza, exatamente. Muito, muito. A carência faz as pessoas se relacionarem com pessoas que não estão querendo criar nada. Estão só querendo tapar um buraco, ter um momento de prazer, ter um momento de alegria, de euforia, mas não está querendo. São um bando de criança, né? Mimada, querendo o docinho. Brincar de casinha. O brinquedinho e ponto. Entendeu? Então, enquanto a gente não tiver consciência do que é um relacionamento de verdade, as pessoas estão totalmente doentes nos relacionamentos. Os relacionamentos são doentes, se você for ver. Tem muita gente. Tem um livro bem legal sobre isso que chama Amores Líquidos, do Balmer. Quem quiser entender mais sobre isso, é bem legal. Chama Amores Líquidos. Ótimo. Então, a maioria dos relacionamentos, tem muita gente que tá se relacionando, tá casado, tá com filho, ou tá namorando, mas são relacionamentos péssimos, né? E fica ali simplesmente para não ficar sozinho, para não ficar, simplesmente por medo do algo desconhecido, até mesmo do medo da solidão. Gente, não tem nenhum problema em ficar sozinho se você estiver consciente do que você está fazendo, né? Tranquilo, viver esse momento também, sabe? As pessoas ficam engatando um relacionamento atrás do outro e não conseguem viver sozinho. E não é amor, é carência. E você sabe que no meu primeiro relacionamento, Lia, quando a gente terminou, quando a gente estava conversando, vislumbrando a possibilidade de terminar, ele me disse o seguinte, ele disse para mim, não vai embora. Porque eu esperava que ele falasse para mim, né? Não vai embora, eu te amo, fica. E ele disse, não vai embora porque eu não quero ficar sozinho. E eu falei, uau, é o momento então de eu ir embora. Porque não tem lugar mais para mim aqui. Não é quem eu quero ser. É simplesmente a companhia do outro. Né? Uhum. Momento de expor minha vida pessoal aqui. E é difícil realmente abrir mão da companhia, porque você acostuma com pessoas muitos anos, são os hábitos, né? E abrir mão não é fácil, a gente fala, mas tem muita gente que passa a vida inteira com uma pessoa simplesmente para não abrir mão daquela companhia. Né? Eu sempre associo até, Lia, a vícios. Muitas vezes, o maior desafio, por exemplo, quando você quer parar de fumar, não é a falta da nicotina, é o hábito.
de acordar e acender um cigarro, de almoçar, tomar um café e acender um cigarro. É o hábito, é a rotina. A rotina é muito intensa. Ela faz marcas na gente. E você criar uma nova rotina é justamente o que está sendo desafiador para todos nós agora, nesse momento do coronavírus. Por que está doendo? O que a gente começou a falar. Porque todo mundo perdeu o controle, um monte de incertezas, e está todo mundo tendo que se readaptar. Então, assim, será que realmente é o coronavírus? Ou será que a gente está todo mundo não, né? Algumas pessoas correndo atrás do próprio rabo porque elas perderam o controle e não é o que elas gostariam. Exatamente. E quando a gente fala em vícios, às vezes tem muita gente que olha um drogado, um viciado em álcool, né, um alcoólatra e tal, e julga. Quantas vezes a gente é viciado em relacionamentos? Quantas vezes a gente é viciado num doce, em série, em exercício físico? Só muda os vícios, gente. Se você for ver, eles tapam os mesmos buracos. A busca do corpo perfeito, faz cirurgia, vive na academia desesperada, não pode ter uma gordura. É vício também isso, tudo. Só que as pessoas não associam como vício porque elas acham assim, é pessoa saudável. Vai ver dentro da cabecinha dela que saudável que tá. Essa autocobrança, essa autoimagem, esse perfeccionismo. Às vezes é mais prisioneiro do que a pessoa que tá lá. Pelo menos assumindo que é viciado. Eu considero vício, Lia, qualquer comportamento excessivo. Então, qualquer coisa que você faça demais e que te paralise de fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, você vai todo dia na academia, você gosta. Tá. Se você ficar sem ir, você se sente culpada? Se sim, é um vício. Uhum. Você dorme todo dia depois do almoço. Tá, hoje não vai dar para você dormir. Você se sente mal, você fica angustiada. Entende? Então, para mim, vício é qualquer comportamento que seja excessivo e que quando eu abro mão dele me traz algum desconforto. Ok, muito bom. Só para a gente encerrar, Ícaro, nós temos 4 minutinhos, 3 agora. 3 minutinhos. Então, quer dar os últimos recados finais aí? Vamos lá, pessoal. Quem precisar, quem quiser uma orientação, quem estiver se sentindo perdido, quem estiver sentindo que nesse momento está muito latente alguma dor do seu passado, alguma angústia, e quiser entender o melhor sobre isso, para de verdade abrir mão, entre em contato comigo, tá? Meu telefone é 14 99804 8131. Pode me chamar no Instagram do Curar, no meu Instagram, que é IKRO_Lopes, ou no Facebook Ícaro Lopes, que eu estou à disposição, com várias ferramentas de expansão de consciência, como eu disse no começo, tarô, a mesa de consciência cósmica, numerologia, cristais, barras de axis. Vocês não estão sozinhos. E a gente está aqui para pegar na mão de vocês e trazer mais facilidade, alegria e glória nessa jornada. Ótimo, show. Obrigada, Ícaro. Imagina. Vou deixar um recado pessoal também. Espero que vocês tenham gostado, gente, da live. Coloque aqui para mim nos comentários. E também, quem precisar de alguma orientação, entre em contato comigo, com o coaching, com o PNL, terapias holísticas também. E em breve vamos ter novidades. Então, quem não está nos meus grupos VIPs do WhatsApp, entra lá no link que está na minha bio, entra no meu grupo VIP que eu vou compartilhar conteúdos gratuitos lá, tá bom? Então, gratidão, Ícaro, foi uma delícia o nosso bate-papo. Foi mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Obrigada, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todo mundo. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.